Olá, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Eu estou com muita saudade mesmo de vocês. Vocês não sabem o quanto. Então, olha só. Eu gravei esse vídeo para ajudar vocês a corrigirem as atividades da página 55 a 58, que é a interpretação de texto, né? Aquelas questões de interpretação do texto de Ocina, menina apaixonada pela floresta. Então, vamos lá? Para começar, vamos ler o texto de Ocina, menina apaixonada pela floresta. Assim, quando a gente for respondendo as questões, a gente já vai ter em mente o texto, tá? Título de Ocina, menina apaixonada pela floresta. Tenho 10 anos de idade e moro num lugar bem pequeno, chamado Ludovico. Vivo numa casinha gostosa, com telhado de palha de babaçu, junto com nossos pais, José e Maria das Dores. Eles trabalham na roça. Minha mãe também quebra coco de babaçu para viver. A minha vida é ficar no mato. Eu não vou à escola porque meus pais são muito pobres para pagar estudos de todos os filhos. Além disso, eles têm uma mania de achar que filha e mulher não pode estudar. Dizem que estudar só presta para escrever carta para namorado. Interessa mais colocar só os filhos homens na escola. Então, eu vivo mato adentro com a minha mãe, que vai para lá todos os dias quebrar coco. Não tenho brinquedos, quer dizer, os meus brinquedos são de pedaços de pau, coisas do mato. Minha mãe faz cestos de palha, que tudo de palha ela sabe fazer. Enquanto ela está trabalhando, eu pego um cesto e fico ao lado dela, enchendo o cesto com favinhas de frutas do mato. Ela fica quebrando coco e eu fico brincando com as favinhas, porque ela não me deixa quebrar coco. Ela acha que é perigoso, que eu posso cortar meus dedos. No mato tem frutas muito doces, cheirosas. Gosto muito de goiaba. Eu acho as goiabeiras pelo cheiro. Sinto o cheiro e digo, mãe, eu vou já colher goiaba, que está cheirando. Eu me apeguei tanto em comer fruta do mato que eu não como muita comida feita, comida de casa. É só fruta do mato. Eu também gosto de brincar com os animais. Um dia, aperreei uma cobra. Atentei tanto essa cobra que ela veio atrás de mim. Quase me pegou. Eu tive que correr muito para me defender dela. Eu rodeei um capoteiro, desculpa, o que é uma palmeira muito grossa, e consegui enganar a cobrinha. Meu pai não gosta muito dessa minha vida no mato. Ele diz, eu tenho medo de perder essa menina, de ela ganhar o mato e ninguém encontrar mais. Quando dá 6 horas, já para a noite, eles costumam mandar meus irmãos atrás de mim. Aí chega até a minha avó, que só me chama de Tapuia, e ela fica gritando, vem, Tapuia, vem! Então, esse é o texto, né, de Ocina, menina apaixonada pela floresta, e agora a gente vai fazer a interpretação do texto, ou seja, algumas questões relativas ao texto. Então, na página 56, a questão 23 diz assim, o texto que você leu é um conto, A, uma crônica, B, um relato biográfico, C, uma crônica ou D, uma fábula. Então, a gente já está vendo ali está marcado no B, né? É um relato biográfico. Mas, prof, por que não é um conto? Por que não é uma crônica? Por que não é uma fábula? Gente, cada tipo de texto tem uma estrutura, tem uma função. Então, esse texto é um relato biográfico, mas antes vamos ver por que ele não é uma crônica. Desculpa, porque ele não é um conto. Ele não é um conto porque um conto tem uma outra estrutura. Ele tem uma narrativa mais curtinha, ele tem um conflito e um clímax que precisa ser resolvido. Ele tem poucas personagens, tem um espaço ou cenário limitado e ele também tem um tempo bem reduzido.
Então, esse não é um conto. Mas também, prof, não é um conto. Mas por que que não é uma crônica? Nós já estudamos sobre crônica e a gente sabe que não pode ser uma crônica, porque a crônica é um relato de alguém sobre fatos do seu cotidiano. E na maioria das vezes é humorístico, né? E nesse texto de Ocina, a menina apaixonada pela floresta, não é, não tem graça, não tem humor. É um relato da vida dela. Tá, prof, mas por que que não é uma fábula? Então, gente, nas fábulas, os animais, eles possuem características humanas. Então, eles falam como se fossem pessoas, como se fossem pessoas. Então, não pode ser uma fábula, não existe animal falando aqui. A gente vê o relato de uma menina falando. E também as fábulas, todas as fábulas, no final, tem uma frase, que é a moral da história. Ou seja, o que aquela história quis ensinar para nós. Aqui no relato da Diocina, a gente não vê nada escrito moral da história com uma frase resumindo tudo e nos deixando uma ideia, um ensinamento, né? Então, não é uma crônica, não é um conto, não é uma fábula. É um relato biográfico. Tá, prof, mas por que é um relato biográfico? Porque esse tipo de texto, relato biográfico, ele é bem específico, porque ele fala sobre a vida de alguém. Então, esse alguém pode ser real ou imaginário. Nesse caso, é a Diocina e é real. Mas podia ser sobre um animal fictício, um animal que não existiu, podia ser sobre uma pessoa que não existiu. Então, ele pode ser real ou não. Mas também é fácil a gente reconhecer porque o relato biográfico fala da vida de alguém. E biografia quer dizer escrita da vida, porque no grego, bio é vida e grafia é escrita. Então, este texto só pode ser um relato biográfico. Tá bom, gente? Agora vamos para a página, continuando na página 56, vamos para a atividade 24. Está perguntando assim: quais são as principais dificuldades da vida de Diocino? Identifique no texto a que mais chamou a sua atenção. Então, se essa atividade é algo que chamou a sua atenção, é uma resposta pessoal. No meu caso, eu tenho as coisas que chamaram minha atenção no texto, mas seria a minha resposta e não a sua. Então, cada um coloca o que você visualizou que achou mais interessante, tá bom? Agora eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ir para a página 57. Aqui. Na página 57, questão 25, a gente vai estar perguntando assim: por que Diocina não vai à escola? Encontre o caminho que a levará à resposta certa. Então, eu tenho um labirintozinho e você precisa levar a Diocina até a resposta certa. Se você não respondeu corretamente, você pode visualizar o caminho ali e consertar, tá? E corrigir. E a resposta certa é: os pais de Diocina não podem pagar o estudo de todos os filhos. Tá? Atividade número 26 agora. Essa atividade é muito interessante, porque tem um objetivo muito legal por trás dessa história, que é mostrar que lá nas comunidades tradicionais, que é onde que a gente já viu em geografia, e é onde a Diocina mora, né, uma comunidade de mulheres que quebram coco, quebradeiras de coco, de babaçu, eles também têm um registro de nascimento. Então, você vai fazer o registro de nascimento da Diocina. Você vai colocar ali o nome dela, a filiação, que ela coloca o nome, a naturalidade, que naturalidade é onde você nasceu, né? Então, você vai colocar ali, também pode olhar aqui na tela, copiar, e tem umas questões ali que você vai colocar o que você quiser. Por exemplo, registro geral. Você pode inventar um número. Data de expedição, pode inventar uma data. Data de nascimento, pode inventar, tá bom?
Agora vamos para a página 58. Na página 58, a gente tem ali a questão 27, que diz assim: releia todo o texto das páginas 55 e 56 e marque qual é a principal finalidade dele. Tem ali 4 opções, né? Será que o texto de Ocina e o outro texto da página 56 tem qual finalidade? Vamos ler agora o texto da página 56 que a gente não leu ainda? Aí a gente dá uma olhada, dá uma analisada em qual seria... Desculpa, para outro lado. Em qual seria a finalidade desses 2 textos. A gente já tem o da Diocina, né? A Diocina, a menina apaixonada pela floresta. Agora vamos ler esse texto aqui, que está na página 56, Quebradeira de Coco. Diocina cresceu e passou a trabalhar para fortalecer a comunidade em que vive, especialmente as mulheres deste lugar, para lutar contra as dificuldades das quebradeiras de coco de Babaçu, que enfrentam ameaças de perder as áreas em que colhem os cocos para grandes fazendeiros e industriais interessados naquelas terras. Diocina, viúva e mãe de 3 filhos, ajudou a criar a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. Ali está a sigla da associação dela, né? AMTR. Organizado, o grupo de trabalhadoras iniciou a produção de sabão com o óleo de coco de Babaçu. Hoje, o sabonete é conhecido em todo o mundo por preservar o meio ambiente e valorizar a cultura local. E ali tem o autor do texto e também está explicando o que é tapuia, né? A avó de Diocina chamava ela de tapuia. E o que quer dizer isso? Quer dizer índio. Então, ela chamava de tapuia porque chamava ela de índia. Possivelmente porque ela gostava de ficar o tempo todo dentro do mato. Então, voltando lá à questão, a gente vai ler para ver qual que é a finalidade desse texto, Quebradeira de Coco, e aquele outro que a gente já leu, que é Diocina, a menina apaixonada pela floresta. Na alternativa A, diz que a função, né, uma das alternativas é que a função desses 2 textos é descrever a moradia de uma menina que trabalha desde que nasceu. Na B, argumentar a respeito dos perigos da floresta, sobretudo em relação aos animais selvagens. Na C, pergunta se é incentivar um estilo de vida mais saudável com alimentação à base de frutas. E na D, pergunta se a finalidade de ambos os textos seria contar a história de vida de uma menina que, na idade adulta, se tornou líder em sua comunidade. Então, se você já conhece a página 55, que fala de Diocina, e a gente leu agora o texto Quebradeira de Coco, a gente consegue entender, né, a partir da leitura dos 2, que a finalidade do texto Quebradeira de Coco é a D, contar a história de vida de uma menina que, na idade adulta, se tornou líder em sua comunidade, ok? Ali na 28, pense e responda. A. O título combina com o texto? Por quê? Pessoal, tá? B. Quais são as características principais de Diocina? Crie uma descrição dela a partir das ideias do texto. Também, pessoal. C. Como as características de Diocina contribuíram para o seu trabalho na vida adulta? O que ela se tornou quando cresceu? Está ali na página, no texto da página 56, e diz que ela se tornou uma líder comunitária, né? Na D, quais os possíveis sonhos de Diocina quando criança? E agora, como adulta? Então,